Esse cara se chama Juingong. A família dele tinha esperanças de que ele se tornasse uma grande figura, um grande homem nesse mundo. Mas no fim ele era só um cara que era viciado em jogos e estava prestes a jogar o mais novo jogo de realidade virtual, o remake de Night Saga. É um jogo sobre humanos e demônios. Você escolhe entre o herói, Locke, ou o filho mais velho do rei dos demônios, Zephyr Ragnaros. Daí você sai pelo mundo cumprindo missões, explorando, matando criaturas. O Ju zerou esse jogo inúmeras vezes durante a sua infância, então ele sabe tudo sobre ele. Mas é a primeira vez que esse jogo passa pela atualização da realidade virtual. Daí ele chegou em casa, colocou Night Saga no seu aparelho e falou que hoje ele vai pegar leve, tá? Vai jogar somente por 8 horas, beleza? E quando finalmente acessou a realidade virtual, ele já tava dentro do jogo. Não teve menu, não teve cutscene, não teve save, não teve escolha de personagem, nada. E ele se perguntou quem diabos é esse personagem que ele tá usando? Até que um orc apareceu perguntando se ele já acordou ou não. Tá na hora de sair. E o Dio falou que esses gráficos são insanos, parece a vida real. E o orc não tava entendendo nada. Como assim gráficos? E o Dio se perguntou se o orc entendeu ele. Ele pode interagir com as criaturas. Ele pensou que nos anúncios do jogo não tinha nada disso. E ele perguntou qual o nome do orc. E ele respondeu perguntando se já se esqueceu dele. Ele se chama Karak. E falou que tava todo mundo esperando por ele, Príncipe Shutra. E o Dio percebeu que Shutra Ignas era o 9º filho do rei demoníaco. Ele nem selecionou seu personagem, então não sabe como acabou assim. Mas abrindo essa janela de status, percebeu que era realmente Shutra Ignas, nível 1, 14 anos, e tinha todos os atributos bem equilibrados e básicos. Mas pelo menos algo chamou a atenção dele nas suas habilidades. Ele tinha uma que se chamava Conquistar e a outra se chamava Configurações Ajustadas para o Protagonista. E enquanto ele se perguntava o que diabos isso significava, o Karak chamou ele de novo, vem logo! Lá fora tinha um exército de monstros esperando por ele. E o Shutra falou que esse protagonismo é realmente forte, hein? Parece que ele tá no meio de uma guerra. E o Karak falou pra parar de baboseira, eles têm que matar aqueles malditos carmesins. E o Shutra perguntou como é que é? Não tem tutorial não? Eles já vão pra batalha? E mais tarde o Shutra tava começando a entender. Os orcs da tribo do Rei Escarlate prepararam uma revolta. E por algum motivo ele tem que resolver isso junto com o 7º príncipe e a 8ª princesa. E nesse momento ele tava com tão poucas tropas porque era só uma patrulha, nada de ataque. E explorando o seu sistema, o Shutra percebeu que realmente tinha um minimapa. Isso deixaria tudo bem mais conveniente. Enquanto o orc tava quebrando a cabeça pra achar o caminho correto, o Shutra falou que levaria muito tempo se fossem por esse. Ele achou um atalho. Então, conforme seguiam, perceberam que era um caminho bem difícil. Tinham de subir algumas colinas, passar por algumas clareiras pra finalmente chegar em portões de pedra. O Karak perguntou como é que ele achou esse lugar. Por acaso ele é um mago? O Shutra falou que realmente não sabe. E o Karak perguntou por que ele parece tão cansado. E o Shutra pensou que não sabia que ser um nível 1 era tão difícil. E no momento que ele reclamou disso, ele evoluiu de nível, recuperando completamente sua vitalidade, como se seu corpo tivesse descansado uma longa noite de sono. E antes ele tinha reclamado que todos os seus status eram 5 e 5 era muito baixo. Quando ele evoluiu, todos os status dele aumentaram em 2 pontos, além dele ganhar 2 pontos bônus. Isso era insano de forte. Enquanto ele estava distraído, os orcs já tinham derrubado aqueles portões de pedra e já estavam invadindo o local. O Shutra pensou que seria difícil no começo, mas pelo menos ele não tá sozinho. E mais importante do que isso, ele tem uma plot armor de protagonista. E andando pelos corredores da caverna, o Karak falou que deve ter sido cavada por alguns anões. Eles deixaram de existir, mas existiram um dia. Até que eles finalmente encontraram tesouro! Os orcs ficaram muito animados com suas novas armas, escudos, ouro, mas o Shutra em si não estava muito animado não. Todas as armas tinham requisitos que ele não tinha atingido ainda. Seja nível suficiente ou força suficiente para usar. Mas ainda assim ele pegou tudo e enfiou no inventário. E ficou impressionado com a facilidade que era para usar o inventário. Ele só pensou em abrir e ele abriu. Só que nesse momento, no seu minimapa, ele avistou inimigos se aproximando. Mas quando avisou os seus orcs, já era tarde demais. Uma parte deles foi derrubada quando destruíram as paredes da caverna. E o orc de pele vermelha e cetro mágico que se aproximou é Kaichan, o general da tribo do Raio Escarlate. E no momento seguinte, quando atacaram os orcs do Shutra, eles não tiveram a mínima chance. Estavam simplesmente sendo massacrados. E o Shutra estava pensando no que fazer. Talvez roubar algumas kills para pegar XP? E quando viu a primeira oportunidade, bateu na nuca do primeiro orc de pele vermelha que ele viu. Só que a espada dele se quebrou ao contato. Quando ele correu do orc, ele tropeçou, caiu de cara no chão e ficou com 1 de vida. Mas antes dele ser atingido, quem o salvou no último momento foi o Karak, que perguntou o que ele tá fazendo. Se move,
príncipe! E o Shutra percebeu que ele tava tremendo, mas isso era só um jogo. E ele pensou que já tava bom disso por hoje. Talvez um outro dia ele tentasse chegar mais longe. Só que, entrando no menu, ele não viu nenhuma opção de sair do jogo. E ele percebeu que tava preso ali dentro. E o Kaitian tava bem determinado a matá-lo. Seu próximo ataque foi disparar pedras imbuídas em magia bem na direção do Shutra. Ele foi atingido em cheio no peito, derrubado e ficou com 0 de vida. Quando foi derrubado, se viu num ambiente completamente escuro. Talvez sua consciência, talvez o pós-vida. Ele se perguntou se tá morto. Mas um tipo de deusa apareceu diante dele, dizendo que ele é o escolhido dessa realidade. Ele tem de se libertar para liderar. Enquanto isso, ainda na caverna, os orques escarlates estavam dizimando os orques verdes. E o Kaitian falou que eles estão em tão pouco número. Talvez sejam ignorantes ou só estúpidos mesmo. E falou que não tem por que perder tempo e mandou matar todos imediatamente. Mas o príncipe Shutra se levantou novamente. O Kaitian se perguntou se ele não tinha morrido. Não só isso, ele simplesmente se levantou como se nada tivesse acontecido e se viu diante de uma tela de sistema lhe dando recompensa. Ele conseguiu a habilidade de telecinese e uma nova subclasse chamada Cavaleiro da Conquista. E de repente o Shutra fincou a lâmina quebrada no chão, pensando que de repente ele sabe tudo o que tem que fazer, como se os feitiços e habilidades estivessem ecoando pela sua mente. Ele usou o poder da conquista que pertence a todos os reis e príncipes. Ele usou a primeira habilidade sob a flâmula do rei, que deixa todos os aliados próximos bem mais fortes. Com isso, os orques de Shutra conseguiram derrubar vários dos orques escarlate com bem mais facilidade. E o Kaitian se perguntou por que de repente ficaram tão mais fortes. Isso é um absurdo! O exército dele estava simplesmente sendo dizimado, e ele percebeu que isso era a culpa do príncipe Shutra. E novamente o atacou com seu poder de telecinese, guiando pedras afiadas com o poder escarlate. E novamente o Karaki bloqueou o golpe, contra-atacando com um avanço e um golpe de seu machado que decapitou o líder dos orques escarlate. E é claro que todos eles fugiram. E o sistema disse para o Shutra que essa vitória foi graças a ele. E ele evoluiu 3 níveis de uma vez. E o próprio Karaki se perguntou o que exatamente foi aquela força que ele recebeu do príncipe. E mais tarde, de volta ao acampamento de guerra, o Shutra falou que não importa o quanto ele procure, ele simplesmente não consegue achar um botão para sair do jogo. Então ele pensou que tem que se acalmar. Ele pensou em todas as possibilidades. Primeiro, ele tá preso dentro dessa realidade virtual. Um bug pode ter acontecido no jogo, no seu aparelho. Talvez isso seja corrigido por conta de uma atualização. A segunda suposição é um pouco de loucura, mas talvez essa seja a certa. Isso já não é mais um jogo, é a sua realidade. Assim como em várias daquelas histórias, aquelas novels, em que pessoas entram dentro de jogos, ele sente coisas como se fossem reais, os NPCs conseguem conversar com ele, e o mais importante, ele olha pro seu próprio pinto e ele não tá censurado. Mas ele se perguntou o que tinha de fazer pra voltar pra sua realidade. Ele tinha que morrer aqui? Mas ele não sabe ao certo se ele morrer aqui, morre na realidade também. E de repente o Karaki apareceu perguntando se poderia conversar com o príncipe. Ele tinha convidado mais tarde o Shutra para um duelo amistoso, dizendo que precisava saber o nível de combate que o seu líder estava. E falou pra não se preocupar, ele pega leve. E o Shutra perguntou se esse é tipo de coisa pra falar pro seu príncipe. E quando ele partiu pra cima dizendo que ia com tudo, seus ataques não fizeram nem cosquinha no orc. E o Karaki devolveu com um tapinha que arremessou o príncipe longe. O Karaki perguntou se ele tava bem, senhor. E o Shutra falou que foi só um pouco repentino. E quando caiu, assim como naquele combate de mais cedo, ele recebeu uma nova habilidade, esgrima básica de nível 1. Ele pensou que foi exatamente como ele ganhou sua telecinese. Ele recebeu um golpe, caiu e absorveu aquela habilidade com o seu corpo, entre aspas. E o Shutra falou pro Karaki que esse treino ainda não acabou. Ele só tava começando, rapá. E voltando a trocar golpes com o príncipe, o Karaki percebeu que de repente ele ficou bem melhor. Ele tava bem mais ágil, seus golpes estavam bem precisos. Completamente diferente do começo daquele duelo amistoso. E o Shutra perguntou como é que tá. Nada mal, né? E quando perguntou, ele soube que o Karaki tava nível 21. Atualmente o próprio Shutra tava nível 7. E é explicado que as pessoas nesse mundo têm níveis. O que o Karaki falou, na verdade, era uma média especulada do nível dele. Por quê? As pessoas desse mundo não podem checar o nível delas numa janela de status, assim como o próprio Shutra faz. Eles precisam de um artefato e de um feitiço de avaliação de nível. Ou seja, esse sistema que ele tem é uma grande vantagem nesse mundo. Com isso, ele pode se tornar bem mais forte e bem mais rápido do que os outros. O arco demoníaco de Night Saga acompanha a história de Zephyr, como ele se torna mais poderoso, ultrapassa seus irmãos e se torna o rei demoníaco. A história dele tem vários capítulos, só que a mais importante é a grande guerra que ele participou. Ela acontece exatamente no ano de 517 e também é quando ele mata todos os seus irmãos para atingir o seu objetivo. E quando o Shutra pensou todos, isso significa que ele também vai morrer pelas mãos do Zephyr. Só que atualmente eles
estão no ano de 512, então ele tem 5 anos pela frente. Ele precisa priorizar ficar mais poderoso do que o Zephyr e prevenir que ele se torne tão forte. E mais tarde o Karaki apareceu dizendo que o Shutra deve ter se esquecido da reunião de hoje. E voltando ao acampamento, ele se encontrou com seus 2 irmãos. O primeiro era o 7º príncipe, Chris Moonlight. Ao lado dele, a 8ª princesa, Caitlyn Moonlight. O Shutra sabe que eles dois são filhos da mesma mãe, Elaine Moonlight, a 4ª rainha e mãe dos licantropos. Eles são um pé no saco, só que um dia antes do massacre, eles morreram não só pelas mãos de Zephyr, mas também pelos outros príncipes. A razão para isso é simples. Caitlyn é uma bastarda. E ela perguntou por que o Shutra atacou sem um plano. Ela mandou ele sair numa patrulha, somente isso. E ele respondeu dizendo que não sabia que os inimigos estariam lá, poxa. E a Caitlyn se levantou perguntando se ele tá machucado em algum lugar. Ela ficou preocupada. Ele deveria se cuidar melhor. O Shutra até ficou um pouco confuso. Ele não sabia que os filhos do rei demoníaco eram tão próximos assim. E o Chris falou que se fizesse algo perigoso assim de novo, não seria só uma bronca, viu? Ele pensou que na verdade os seus irmãos, que eram pra ser filhos do rei demoníaco, eram bem gentis. E ele se lembrou também que os licantropos têm muitas habilidades relacionadas à aura, por conta da grande vitalidade que a raça deles tem. E isso sim seria muito útil pra ele, viu? Daí ele simplesmente perguntou se os seus irmãozinhos poderiam ensinar ele a usar aura. Eles ficaram muito espantados e perguntaram como é que é. Enquanto isso, no território dos orques escarlate, tava acontecendo uma guerra generalizada. Tinham orques verdes matando os escarlates matando os seus próprios. Tinha um grande guerreiro matando quem visse pela frente, dizendo que recompensaria aquele que matasse mais. Enquanto isso, Shutra se via novamente na sua consciência, de frente para aquela deusa que lhe cedeu o poder, mas também estava vendo alguns outros deuses. Quando ele acordou, percebeu que foi tudo um sonho, talvez. E o cara que tava bem do ladinho dele, perguntaram se ele tá bem, e perguntou por que diabos ele pediu pra princesa bater nele. E nesse momento o Shutra sentiu que estava muito feliz por ter feito isso. O sistema disse que ele obteve a habilidade Aura. E o Karaki perguntou se ele despertou a aura dele porque foi atingido por aura. O Shutra falou que parece que sim. E ele perguntou se foi o príncipe também que usou aquele feitiço de luz quando estavam lutando. O Shutra respondeu que sim, também foi ele. Mas perguntou se algo aconteceu enquanto ele estava dormindo. O Karaki disse que a força principal venceu os orques escarlate. O Shutra falou que pensava que somente ele e seus irmãos fariam esse trabalho. O Karaki falou que é claro que não, aquela tribo é enorme. E o responsável por isso tudo foi o General Bandal. O General Bandal era o grande orque de pele vermelha, que ajudou os orques verdes e os príncipes a derrotarem a tribo dos orques do Relâmpago Escarlate. E o Shutra se lembrou de uma coisa graças a isso. O Bandal só se torna subordinado do Zephyr no ano 515, o que significa que ele pode tomar o general como seu aliado. Afinal, sabe tudo sobre ele, o que ele quer alcançar, as recompensas que ele merece, a comida que ele gosta, seus talentos, mas o mais importante é derrotá-lo em um duelo. Só desse jeito conseguirá a submissão dele. Se ele conseguir isso, vai tirar um bom subordinado de Zephyr e vai ganhar um ótimo aliado. E mais tarde no acampamento da Caitlyn, estava mostrando para os seus irmãos que já tinha dominado o nível 1 da expansão de aura. E ele pensou que só foi possível porque ele gastou seus pontos para aprimorar sua aura. E não foi uma decisão precipitada, porque a aura aumenta todas as suas capacidades físicas. Na verdade, é bem melhor do que aquela telecinese. Mas o Chris falou que, deixando isso de lado, perguntou se ele pode fazer um mapa do subterrâneo. O Shutra falou que normalmente não conseguiria, mas ele pensou que tem um minimapa. E com muita facilidade ele fez um mapa do subterrâneo. O Chris falou que isso tá perfeito, ele é um gênio. A Caitlyn falou que já que todos os orques escarlate que atravessaram já estão mortos, eles não têm ciência de que agora eles também sabem desse túnel. O Chris falou que vão usar esses túneis para fazer um ataque surpresa. E disseram pro Shutra que ele precisa fazer uma última coisa. E mais tarde ele estava em outra patrulha com o Karaki e seus orques. Mas pelo menos dessa vez eles receberam reforços. Só que no meio do caminho, de repente, ele encontrou a sua irmã e perguntou por que ela estava disfarçada com esse manto. A Caitlyn falou que tá seguindo ele em segredo, caso alguma coisa aconteça, só isso. Essa tarefa pode ser muito perigosa. E o Shutra não tinha muita certeza disso e pensou que ela talvez fosse um pouquinho idiotinha. E ao lado dela estava sua ajudante, Seira. Logo depois disso, todos entraram no túnel subterrâneo. No caminho, eles encontraram baús e caixotes vazios. E o Shutra perguntou se estão levando tudo, por que não levaram aquelas armas que ele pegou? O Karaki falou que talvez não fossem valiosas o suficiente para isso. E nesse momento, o próprio Karaki sentiu a presença de inimigos se aproximando. Pelo minimapa, o Shutra também avistou todos eles. Então ele verificou em seu inventário onde tinha um reagente que causava uma bomba de luz. E já avisou que, quando ele desse o sinal, era para todo mundo fechar os olhos. Alguns instantes depois, várias criaturas saíram de dentro do túnel. Eram aranhas de pedra. E o Shutra deu sinal para todos fecharem os olhos.
Quando a grande explosão de luz aconteceu, afetou bastante as aranhas de pedra. O Shutra sabe muito bem que elas são afetadas pela luz porque sempre vivem no subterrâneo, então isso atordoaria elas o suficiente para ganhar vantagem no combate. Graças a isso, o combate começou muito bem, e o Shutra pensou que aranhas de pedra sempre caçam em grupo, e todo grupo tem um líder. E ele sabia exatamente onde estava esse por conta do seu mapa. Ele e o Karaki atravessaram as fileiras de inimigos até chegar na enorme aranha de pedra. O Karaki foi o primeiro a atacar, e mesmo com o seu golpe muito poderoso, ele nem sequer fez um arranhão naquela carapaça de pedra. O Shutra sabe muito bem que a maior fraqueza dessa criatura é o fogo, só que ele não consegue usar nada de fogo agora, até que a besta finalmente abriu seus olhos de verdade. E o Shutra avisou o Karaki que a fraqueza dela é fogo, mas ele perguntou onde ele vai arrumar fogo. Só que nesse momento a Caitlyn, que estava escondida para ajudá-los, usou o feitiço para imbuir a espada do Shutra em chamas. Quando ele foi atacado diretamente por uma das patas da aranha de pedra, pôde se esquivar daquele golpe e revidar com a lâmina flamejante, carbonizando a criatura em uma sequência de golpes e evoluindo direto para o nível 9. E a Caitlyn se aproximou perguntando o que foi esse brilho em volta dele. Ele tá bem? O Shutra disse que sim, é um tipo de bênção dos Gandharva, é isso aí. E a Caitlyn perguntou se ele já tinha enfrentado esse tipo de criatura antes. O Shutra falou que ele leu sobre elas num livro, é isso. E ao fundo desse túnel, o Karaki avistou aquele mesmo tipo de porta, as grandes portas de metal. E atrás daquilo tinha um portal da cidade. O Karaki perguntou se ele sabia o que era isso. O príncipe falou que não exatamente, mas ele tem um palpite. Ele pensou que certeza não tem, mas aquele estilo de padrão com certeza era dos anões. Quando se joga de Zephyr, você nunca vê esse padrão, mas quando se joga de herói, você vê ele várias vezes. Se injetar mana nesse orbe, você ativa o portal. E a Seira, a adjunta da Caitlyn, falou que pelo padrão parece que o príncipe realmente tá certo. E eles podem explorar melhor essa sala para saber onde esse portal vai sair. Ao fundo da sala, o Karaki encontrou umas inscrições. Tava no idioma dos anões. Ninguém sabia ler isso, obviamente, a não ser, é claro, pelo próprio Shutra. E ele leu o segundo portal da Montanha Gisca conectado com o terceiro, mas se perguntou como é que ele conseguiu ler essa língua. E o sistema disse que ele acabou de adquirir conhecimento da língua dos anões. E ele não sabia que dava para aprender línguas desse jeito também. E o Shutra falou que a única instrução é que para ativar o portal tem de se injetar mana. E ele pediu pra Caitlyn fazer isso, mas ela perguntou por que não ele mesmo. Ele que descobriu. O Shutra falou que tá se sentindo um pouco mal, sabe? Mas ele pensou que na verdade não conseguia usar mana. Quando o orbe foi ativado pela mana dela, revelou um mapa em holograma de toda a Montanha Gisca. O Shutra falou que esses pontinhos deveriam ser os portais, e aquele que estava próximo do que eles estavam agora deveria ser o terceiro portal. E o Karaki falou que na verdade esse portal pode ser bem útil. Eles podem pegar o inimigo de surpresa com isso. Mas a Caitlyn falou pra pararem por aqui. Ela tem que informar isso pro seu irmão também. E mais tarde Chris disse que eles encontraram um portal, olha só! E disse que se ele quiser qualquer coisa agora, ele pode pedir. Quer recompensá-lo pelo seu bom trabalho. E depois de pensar um pouco, o Shutra falou que gostaria de aprender a arte do punho do Deus das Bestas. E obviamente o Chris ficou muito chocado com isso. O Shutra pensou que ele não pode usar armas direito por conta do seu nível e atributos. Só que técnicas são bem diferentes. A arte do punho do Deus das Bestas é passada adiante pela família real dos licantropos. Em termos simples, é uma arte secreta de rank S. Ele sabe que é um pedido muito ridículo. Se o Chris recusar, ele vai entender. E o Chris falou que é claro que não pode ensinar esse tipo de técnica secreta pra ele. No máximo, pode ensinar pra ele umas técnicas de aura. O que ele acha disso? O Shutra falou que isso é ótimo, ótimo, é perfeito. Então o Chris e a Caitlyn disseram que talvez agora possam finalmente chamá-lo de irmão. E o Shutra pensou que mesmo que sejam filhos do mesmo pai, essa é uma palavra que realmente significa muito pra todos eles. E o Shutra apertou a mão de seu irmão e disse que sim, pode chamá-lo desse jeito também. E o sistema disse que ele estabeleceu uma aliança com Chris e Caitlyn Moonlight. O status da aliança dele é estável. Só que enquanto isso, em um dos acampamentos que restou dos Orques Escarlate, a sexta princesa Felícia Doomblade estava sequestrada. E voltando a Shutra, ele estava analisando os seus status e percebeu uma coisa com seu atributo de carisma. Sempre que ele evolui de nível, todos os atributos sobem de 2 em 2 pontos. Mas a partir de um certo ponto, o carisma passou a subir só de 1 em 1. No Night Saga original, aparência e carisma são status separados. A aparência é só o quão bonito você é, resumidamente.
Exatamente. O carisma é sobre como você se apresenta ou se parece para os outros. O Shultra falou que talvez faça sentido, porque o crescimento dele tem vindo muito forte. Tanto que ele já tá quase no nível 10. Em Night Saga, quando se chega no nível 10, o Zephyr desbloqueia o Descendente da Escuridão e o herói Loki desbloqueia o seu traço de O Escolhido. Talvez ele também consiga um traço especial quando chegar ao nível 10. E nesse momento o Karaki disse que já estavam prontos para partir. Todo o seu exército de orcs estava montado. E o Shultra falou que não tinha por que perder tempo aqui. Mais tarde estavam os exércitos da Caitlyn junto com o do Chris, assim como o do Shultra derrotando os monstros daquele local para que seus líderes pudessem usar o portal. Os licantropos da pesquisa realmente confirmaram que esse portal vai dar no rio, que fica próximo da montanha de Gisca, e provavelmente vai funcionar muito bem. E quando os magos licantropos injetaram a sua mana, o portal se abriu. O Shultra estava muito impressionado que estava vendo um portal na vida real. E quando atravessaram, se viram diante de um enorme acampamento dos inimigos. Somente julgando pelo tamanho do acampamento, o Chris falou que devem ter umas 5.000 tropas. Se eles começarem um ataque dessa direção, os suprimentos deles vão ser o primeiro alvo. O plano pode ser o seguinte: o general Bandal ataca eles pela frente, distraindo os inimigos, enquanto suas forças se infiltram e queimam os depósitos de comida deles. Mas a Seira falou que algo parece estranho. Quase não tem nenhuma tropa naquele acampamento, apesar de ser gigantesco. Até que ao fundo eles ouviram um combate rolando. O Chris falou pro Shultra usar sua aura nos olhos para que conseguisse ver. E mesmo de bem longe ele viu os orcs escarlates lutando contra elfos negros. E o Chris percebeu depois de um tempo que eles estavam recuando, numa velocidade incrível na verdade. E o Karaki se perguntou se a luta não acabou de começar, o que houve? Mas o Shultra estava curioso mesmo para saber por que tinham elfos negros aqui. E mais tarde estava numa reunião com o general Bandal, que disse que os príncipes foram incríveis como sempre, mas perguntou como exatamente eles sabiam que tinha um portal ali. O Chris disse que isso não foi mérito deles, foi do garoto aqui. O Shultra falou que ele teve sorte. E o Bandal falou que vai ter certeza de lhe dar uma boa recompensa assim que retornarem para o castelo do rei demoníaco. Mas o Chris perguntou sobre aquela briga com a outra raça. O Brandon falou que os elfos negros se juntaram ao combate por seus próprios termos. Mas o Chris perguntou por que estariam lutando, por acaso são reforços do castelo demoníaco? O general disse que é difícil falar assim com certeza, mas pelo que soube estavam ali só para fazer o trabalho de reconhecimento e acabaram se envolvendo numa luta. Mas eles tiveram um problema muito maior do que esse. Parece que a unidade independente dos elfos negros foi capturada pela tribo dos orcs escarlate. E o Shultra perguntou quem exatamente era o comandante dessa unidade. O Brandon falou que é uma pessoa que conhecem muito bem, a sexta princesa, Felicia Doomblade. E os príncipes realmente não estavam esperando por isso. A Felicia é filha de Sylvia Doomblade, a terceira rainha e também a princesa dos elfos negros, sendo a irmã gêmea do quinto príncipe Sylvan Doomblade. No jogo Night Saga, tanto a Felicia quanto Sylvan pertenciam à facção da quarta princesa, Anastácia. Por isso a impressão do Shultra sobre ela sempre foi de que era uma inimiga, mas se perguntou por que a Felicia apareceu aqui de repente. Não tem por que ela interferir nessa ordem que receberam. Mas o Chris perguntou se os orcs perceberam que ela era a princesa. O Brandon falou que isso realmente não tem como saber, não confirmaram essa informação. Estão planejando, se puderem, salvá-la. E ele também não tem intenção de negociar, tem intenção de derrubar todos eles. Ele vai reunir mais informações e entre em contato com eles mais tarde. E o Chris agradeceu pelas informações do general antes de desligar a reunião. E ele falou que a irmãzona brilhante deles acabou se tornando uma prisioneira. A Caitlyn falou que se ela estiver viva ainda, tem de salvá-la. O Chris falou que sim, claro, mas isso não vai ser nada fácil. Se tentarem resgatá-la, eles podem ter muitas perdas também. O plano pode fracassar, ou até pior, um deles pode morrer. Mas a Caitlyn disse pra não pensar nesse tipo de coisa agora, é irmã deles. E o Chris ficou sem palavras pra responder nesse momento. E mais tarde no acampamento, ele estava contando o plano. É bem simples. O general Bandal vai distrair todos os inimigos e puxar eles pra longe do próprio acampamento. Enquanto isso, as outras tropas e eles vão atacar por trás do acampamento, visando primeiramente destruir o máximo de suprimentos deles. Quanto mais caos causarem dentro do acampamento, melhor vai ser. Shultra e Caitlyn cuidariam do exército para realizar a segunda missão que eles têm, salvar a sexta princesa. Mas, se aquilo se tornar perigoso demais, é para recuarem imediatamente. Não podem simplesmente arriscar suas vidas pela Felicia. Obviamente a Caitlyn ficou bem brava quando ele disse isso, mas o Chris disse que é o mais racional a se fazer. E o Shultra também percebeu essa atmosfera meio pesada. Realmente não parece que o Chris tem a intenção de salvar a Felicia. Talvez algo tenha acontecido entre eles dois. E mais tarde eles estavam pondo o plano em ação, observando do penhasco Brandon avançar com as tropas, causando uma grande explosão na frente do acampamento. E praticamente sozinho o Brandon estava furando toda a linha de frente. E o Karaki perguntou por que não atacaram até agora, mas o príncipe disse que tem um sinal para avançar. Enquanto suas tropas avançavam e derrubavam os inimigos, o Bandal somente
simplesmente observava. Depois de um certo tempo, ele mandou todas recuarem imediatamente. E o Chris falou que esse é o sinal. Agora eles vão seguir exatamente o plano que fizeram. Quando avançaram, os inimigos não estavam esperando, porque grande parte das tropas deles estavam na linha de frente. O Shutra estava guiando suas forças direto pro depósito usando seu minimapa. Apesar de serem poucos inimigos, o Karaki quase foi pego desprevenido. Mas o próprio Shutra parou o ataque desse inimigo com o arremesso de adaga. Uma outra habilidade que ele conseguiu há pouco tempo atrás. E o Karaki perguntou desde quando ele aprendeu a fazer isso. O Shutra falou que não é nada especial não, bora seguir o caminho. Ele pensou que tentou fazer um arremesso de adaga ontem de noite e do nada ganhou essa nova habilidade. Simples assim. Enquanto se aproximavam para queimar o depósito, o Shutra na verdade estava preocupado com a Felícia. Se ela estivesse presa próxima de onde iniciaria um incêndio, ela poderia ser queimada. E o único jeito de realmente encontrá-la seria com o minimapa. Ele viu um símbolo diferente e foi junto do Karaki procurá-la. Depois de um tempo em uma das tendas muito silenciosas, sombrias e ocultas, ele realmente encontrou a princesa Felícia Doomblade, acorrentada por um círculo mágico. Ela perguntou o que ele tá fazendo aqui, mas obviamente o Shutra disse que não tinha tempo pra isso e já tava soltando ela. Ele falou que esse lugar é perigoso, tem que tirá-la daqui imediatamente. Mas ele tava pensando que se fizesse a Felícia de aliada seria bem útil pra ele no futuro. No fim eles estavam se reagrupando com o grupo do Chris e da Caitlyn, e a Felícia perguntou se todos vieram pra resgatá-la. O Shutra falou que é claro, porque ela tá perguntando isso. Ela pensou o quê? Que abandonariam ela aqui? Mas antes que ela pudesse discorrer mais sobre esse assunto, o Karaki falou que tem mais inimigos se aproximando. E o Shutra falou pra princesa segui-lo. Mas de repente um ataque veio na direção dele. A Felícia até tentou avisar, mas ele foi atingido em cheio no peito e derrubado com uma grande explosão. Nesse momento, mais orcs escarlate apareceram atacando diretamente a princesa, mas ela foi defendida por alguém que devolveu o ataque da flecha de fogo. Obviamente, o próprio Shutra, que saiu descarregando flechada de fogo nos orcs. E ele pensou que estava muito feliz. Ele finalmente tinha aprendido magia. Mesmo que seja nível 1, isso aqui já é incrível. Só que nesse momento ele quase foi atingido por outro tipo de flecha elemental, dessa vez de gelo. E o Shutra percebeu que os inimigos estavam focando diretamente na Felícia. Para que ela não fosse atingida, o Shutra empurrou e ficou no lugar do ataque. Mas ele estava querendo receber esse ataque de uma vez. E quando foi atingido, saiu vivo novamente, graças à sua habilidade, e adquiriu a flecha de gelo. Só que dessa vez ele recebeu um golpe crítico. Uma estaca de gelo atravessou o peito dele, e ele estava com 13 de vida. E a Felícia parecia emburrada com ele, perguntando quem foi que pediu para salvá-la. Ela falou que mesmo ele sendo um filho do rei demoníaco, é o mais fraco dos príncipes. Mas o Shutra estava preocupado que ela recebesse uma outra flechada, até que percebeu que ela já tinha derrubado o arqueiro. Então a Felícia simplesmente tirou a estaca do peito dele, ele ficou em desespero, mas ela o curou. Nesse momento ele adquiriu também um feitiço de cura. Ele pensou que não é à toa que ela é uma maga genial do reino. A Felícia perguntou se ele estava melhor agora. O Shutra falou que sim, graças a ela. Só que enquanto isso os inimigos estavam avançando, derrubando toda a linha de frente dos orcs verdes, estava o Orc de Sangue, uma variação mutante dos Orcs Escarlate. E ela perguntou se eles têm que passar por isso pra fugir? E quando o bicho já tava bem na colinha deles, o Shutra falou que sim. Mas eles meteram foi o pé, filho. Não tinha como lidar com aquele bicho nessa situação. Ele se perguntou como que esse bicho é tão rápido, sendo que ele é enorme. E a Felícia pediu pro Shutra tentar distrair o inimigo pra que ela usasse sua magia. E ele perguntou, como assim distrair o inimigo? Era o tamanho dele! E depois de mais um golpe massivo da criatura que quase os arremessou longe, o Shutra falou que tudo bem, ele vai tentar comprar tempo de algum jeito. E no meio do caminho, ele disse pro Karaki que vão tentar fazer aquele plano. E do seu sistema, ele sacou a adaga dos anões que ele pegou daquele tesouro, afincou no chão e usou a Flâmula do Rei, que aumentou em muito o poder de combate do Karaki, que sozinho passou a enfrentar o Orc de Sangue. Os golpes do machado, apesar de não transpassarem nem cortarem a pele desse Orc de Sangue, foram suficientes para deixá-lo estabilizado, para que a Felícia usasse finalmente o seu feitiço. O primeiro foi o de lama, deixando ele prostrado no chão, e o Karaki o finalizou pisando em cheio bem no seu estômago. E o Shutra pensou que é isso aí, mas ele sabia que ainda tinham outros inimigos além desse. Mas já que derrotaram esse primeiro, ele evoluiu pro nível 10. A habilidade dele de configurações adaptadas para o protagonista aumentou de nível, e graças ao protagonismo de nível 2, ele ganhou uma nova habilidade passiva. Ele conseguiu a proteção de batalha. Resumidamente, os inimigos têm menos chance de acertar projéteis e ataques nele. E o Shutra sabe muito bem o que é isso. É o efeito Storm
Stormtrooper. Sabe quando o inimigo sempre atira contra o protagonista e nunca acerta nenhum tiro? Então, é basicamente uma plot armor de protagonista. Mas enquanto ele ficava lá distraído por um bom tempo, a Felicia perguntou: o que ele tá fazendo? Os inimigos estão cercando eles! Ela conseguiu ganhar um pouco de tempo suficiente para usar o feitiço de tornado. Mas o Shutra percebeu que não era um tornado comum. Aquela magia era a magia espiritual do vento. A Felicia nasceu com um poder extraordinário para fazer contrato com espíritos. Enquanto observava aquele tornado pegar todos os inimigos, o Shutra perguntou se ele pode ser atingido por isso também. Não pode? E mais tarde um sinalizador foi lançado nos céus. O Shutra falou que o amarelo significa recuar. Ele pensou que também não sabe exatamente o porquê disso. Talvez alguém esteja em perigo do lado de fora. E o Shutra falou pro Karaki para obedecer. Mandou ele recuar junto das tropas, só que ele sozinho estava indo se encontrar com a Caitlyn. O Karaki perguntou: como assim, sozinho? Vai com ele, senhor! O Shutra falou que deve ter um motivo para a ordem de recuar. Mas a Felicia se ofereceu para ir junto do Shutra para que ele não fosse sozinho. Ela falou que não gosta de dever pessoas, então vai retribuir o favor. Além de que ela ainda tem que torturar vários desses vermelhinhos malditos. O Karaki disse então pro príncipe tomar cuidado, ele vai estar esperando. Mas a Felicia perguntou no caminho se ele realmente tem de encontrar a Caitlyn. E por que a Caitlyn? O Shutra falou que nunca se sabe, essa ordem para recuar foi muito suspeita para ele. E ele espera muito que ela também não tenha sido capturada. E a Felicia falou que ele tá realmente se preocupando tanto com a outra princesa. O Shutra falou que são irmãos, né? Isso é natural, ele acha. Ele pensou que na verdade é mais por conta da aliança deles, só que não vai dizer isso. Enquanto isso, a Caitlyn sozinha, sem suas tropas, estava lidando com os orcs escarlate, os derrotando com os punhos e com magia. E quando os dois chegaram, perceberam que ela não precisava de nem um pouquinho de ajuda. O Shutra pensou que não tinha por que se preocupar com ela, né? E a Caitlyn perguntou por que eles não recuaram. Ela mandou o sinalizador. O Shutra falou que veio salvá-la, mas aparentemente não precisava. E no momento que ela viu a Felicia, a Caitlyn a abraçou muito apertado, dizendo que bom que ela tá bem. Felicia falou que sim, ela tá preocupada até demais. E o Shutra pensou que felizmente elas parecem bem próximas. Só que nesse momento uma notificação do sistema apareceu com um minimapa. Ele sabia de onde os inimigos estavam vindo e pôde arrumar uma rota segura para todos eles. Quando finalmente passaram pelo portal, se encontraram com suas tropas. E a Felicia perguntou se é verdade que foi o Shutra que encontrou esse portal. A Caitlyn falou que na verdade grande parte da responsabilidade caiu sobre ele nessa missão. A Felicia perguntou quando foi que esse moleque mudou tanto, até que finalmente o próprio Chris apareceu. Mas ficou uma atmosfera um pouco pesada quando ele se encontrou com a Felicia. E ela falou que faz um bom tempo que não o vê, né? Depois de um tempo, estavam todos os príncipes a sós. O Chris disse que foi informado pelo próprio general Bandal que ganharam do seu lado. O Yakuzan abandonou o acampamento depois que o viu incendiado. E o Shutra perguntou quem é Yakuzan. A Caitlyn falou que é o chefe da tribo dos orcs escarlate. A Felicia perguntou então se o chefe dele se rendeu. O Chris falou que não exatamente. Na verdade, ele só fugiu para algum outro lugar. Provavelmente está reunindo aliados para voltar com um contra-ataque. Por isso que amanhã eles vão enfrentar as forças de Kairan. Se o Yakuzan se juntar com os Kairan, isso vai ser uma grande dor de cabeça. É bom que já se livrem deles. Mas ele perguntou pra Felicia também por que ela veio até aqui. A Felicia falou que estava procurando por ruínas próximas do acampamento deles. Ela estava despreparada para um combate e acabou sendo capturada. O Chris perguntou se essa é toda a verdade. E a Felicia perguntou por que mentiria. Daí se encararam por um momento e o Chris disse que tudo bem. Ela deve estar cansada e é bom que todos eles descansem por hoje. Mais tarde, com o pessoal em volta da fogueira, fazendo uma comidinha, o Shutra estava analisando todas as suas novas habilidades. Ele tinha ganhado o controle de mana, a flecha de fogo e de gelo e a cura mágica. Além disso, ele tinha um pouco da sua aura, que era muito útil em combate. Só que nesse momento a Felicia se aproximou com as suas roupas de verdade e disse que queria ter uma conversa com ele. Ela simplesmente puxou ele pela gola da camisa e mandou tirar as roupas imediatamente. E a Felicia estava bem próxima até demais dele, pedindo pra ele tirar a roupa. Mas ela só perguntou se ele não queria receber tratamento. E o Shutra perguntou como é que é? E mais tarde era somente isso que ela queria fazer, um tratamento nele. O que ela tinha feito no campo de batalha foram só primeiros socorros, não o tratamento completo. Ela curou ele novamente porque ele pode ter tido alguns ferimentos internos. Bom, quer dizer, com certeza, né? Ele foi transpassado, minha filha. E a Felicia perguntou o que foi aquela luz saindo do corpo dele no meio do campo de batalha. O Shutra falou que acontece de vez em quando. Mas ele desconversou e pediu mais um favor para sua irmã, um pedido que somente ela poderia cumprir. E mais tarde ele estava com um feitiço de cura, um de curar veneno
veneno e um de curar doenças. Todos, é claro, de nível 1. Isso já era bem mais do que o suficiente. E foi graças ao favor da Felícia que ele conseguiu todos esses feitiços. Aparentemente não é só receber dano de um feitiço que o faz obtê-lo. Ser curado por um feitiço também faz com que o sistema o copie. E mais tarde ele estava com a Caitlyn também para aprender o Punho da Besta. E a Caitlyn falou que existem várias facções dentro do Reino das Bestas. E hoje ele vai aprender a lutar como uma fera. O Punho da Besta é uma arte marcial que é como o símbolo da licantropia. É a marca registrada deles. Ela serve de base para muitas outras técnicas, só que a mais poderosa delas é o Punho do Deus das Bestas. Aquele que o Chris não quis o ensinar porque era muito poderoso no momento. Por isso que agora ele estava aprendendo somente o Punho da Besta, que era a arte marcial básica de todas elas. A Caitlyn explicou que o Punho da Besta usa tanto a aura externa quanto interna. Hoje ela ensinaria a concentração e operação básica com a aura interna do corpo dele. Quando ele fechou os olhos e se concentrou na sua aura, pôde sentir toda a energia passando por dentro do corpo dele. A aura estava passando pelos seus meridianos, infinitamente próxima do poder de sua alma. Quando a aura é levada ao seu limite, se torna o próprio poder da alma. E depois de um tempo, o sistema notificou, dizendo que ele conseguiu a energia interna do personagem principal. A eficiência do treinamento de habilidades aprendidas pelo corpo aumenta significativamente. E quando o nível de habilidade aumenta, as características daquela habilidade também são desbloqueadas. Então, além dessa, ele conseguiu algumas ramificadas, como a magia extrema, que aumenta ligeiramente a eficácia do treinamento de poder mágico dele, e o sangue de guerreiro, que aumentava também a eficiência do treinamento de poder divino. Resumidamente, ele ganhou um buff de treinamento para tudo que ele fizer. Além, é claro, das habilidades ocultas e ramificadas que ele vai ganhar a cada nível que subir. O Shutra pensou que então é isso que é ser o protagonista tão emocionante. Só que novamente ele se perdeu no sistema e a Caitlyn estava gritando por ele, que estava distraído, e falou que ele precisava se concentrar mais para esse treino. Então finalmente começou o treinamento do Punho da Besta de verdade. Ele conseguiu o Punho da Besta de nível 1, imbuindo suas mãos em um tipo de aura e poder mágico misturado. E ela falou que é incrível como ele conseguiu dominar esse poder tão rapidamente. E o próprio Shutra pensou que, mesmo com as mãos nuas, parecia que ele estava armado com alguma coisa. Até que de repente um dos licantropos apareceu com uma mensagem urgente para a princesa. Mais tarde o Chris tinha convocado uma reunião de emergência dizendo que a unidade de Kairan desapareceu. Provavelmente perceberam o plano deles e devem estar se aliando agora com Yakuza. Mas pelo menos segundo informações, eles já sabem onde é o ponto de encontro deles. E disse pro Shutra que parece que a previsão dele estava bem precisa. Eles teriam de fazer agora uma jogada ousada. Eles vão se juntar diretamente ao General Bandal para fazer o ataque. Eles vão atacar na linha de frente. E mais tarde, no acampamento principal da Força de Supressão dos Orques Escarlate, a comitiva dos príncipes e princesas já estava se encontrando com o General Bandal. E o Shutra pensou que o Bandal sempre foi seu personagem NPC favorito de Night Saga. Por isso que, mesmo ele sendo bem grandão e sombrio, parece amigável para ele. Então ele se aproximou cumprimentando o General Bandal, dizendo que é um prazer imenso finalmente conhecê-lo. E o Bandal falou que pode dizer o mesmo. Só que o aperto de mão dele foi só ceder o dedinho dele, porque a mão dele era muito grande para do Shutra. E novamente, quando dormiu, Shutra se viu diante daqueles deuses. Dessa vez, somente duas deusas. Ele recebeu uma mensagem diretamente ao seu cérebro e acordou. Novamente estava confuso com aquilo tudo, sobre aquela deusa que lhe cedeu o poder da primeira vez, aquela outra que estava encarando. Ele não tá sabendo de nada. Até que o Karaka apareceu dizendo que o príncipe dormiu demais, de novo. E do lado de fora, os orcs estavam carregando suprimentos pra lá e pra cá, armamentos, e o Shutra pensou que nessa batalha ele foi designado pra ala esquerda. Caitlyn e Chris estão na direita. Bandal vai ficar bem no centro do combate. E a Felícia, junto dos seus elfos negros, por sua alta mobilidade, foram designados pra cuidar da retaguarda como unidade separada. Só que quando o Shutra recuperou a consciência de verdade depois do seu soninho, ele já estava de frente pra um enorme exército. Só na ala esquerda já era o suficiente para derrubar ele, suas tropas e mais 5 delas. E o coitadinho tava bem no meio dos soldados ali, sem nem conseguir ver nada, porque, bom, ele era um pouquinho baixinho, né? Mas enquanto isso, no centro do campo de batalha, o Bandal tava muito confiante de que ganharia aquele combate. A linha de frente dos Escarlate tava muito fraca, com pouca gente, porque o ataque de verdade veio pela retaguarda dele. O Bandal não tava esperando por isso. Eles atacaram com o Mamute do Pântano, uma variação mutante. Isso fez o combate virar completamente a favor dos Escarlate
chocolate não só naquela parte do campo de batalha, como também na ala esquerda. Os mamutes cuspiam fogo para tudo que é lado e não eram afetados por golpes normais. O Shutra também conhecia essa criatura. Como o próprio nome sugere, ele se parece com um mamute, mas o tamanho dele é incomparável ao de um, é muito maior. Resumindo, ele é um verdadeiro monstro de combate. Não só isso, como também as forças de Kailan apareceu, os homens lagarto, também derrubando as forças do Shutra pela retaguarda. Mas cadê aquela inútil da Felícia? Não era pra ela estar cuidando da retaguarda, aquela incompetente? No último momento, antes de um dos homens lagarto atingir o Shutra, o Karaki apareceu interceptando seu golpe, dizendo que um movimento em falso e eles morrem aqui, presta atenção, vossa majestade. E o Shutra pensou que é isso aí, ele tem que se concentrar aqui. Obviamente o Chris também estava com problemas daquele lado. Tanto ele quanto a Caitlyn não estavam com seus exércitos completos aqui desse lado. Isso porque tinham cedido parte dos licantropos para os outros exércitos. E ela achava melhor recuar por enquanto e esperar por outra oportunidade melhor. Mas ele falou que se perderem aqui, podem sofrer danos ainda maiores, talvez até uma aniquilação total. Mas ela disse que não podem perder os seus homens aqui nessa luta sem sentido. Ele precisa tomar uma decisão agora. Então ele chamou a atenção de todos os soldados de cima do penhasco. Aqueles que usam magia devem construir uma linha defensiva na retaguarda e ganhar o máximo de tempo possível. Os que estão na linha de frente devem recuar imediatamente. Devem focar somente em voltarem vivos. E mais tarde no acampamento estavam se reagrupando, se curando, descansando. E o Chris falou que ele foi complacente quanto a isso tudo. Deveria ter esperado que o inimigo fosse bem mais forte do que isso. O Bendel falou para esquecerem o passado. Por enquanto, eles não têm escolha a não ser retirar as tropas ou solicitar reforços para o castelo do rei demoníaco. O Chris falou que também acha isso. Não pode simplesmente arrastar os seus soldados à beira da morte só pelo orgulho. Até que a Felícia interveio dizendo que ela tinha uma ideia. A razão pela qual ela veio primeiramente foi para explorar ruínas. E o destino final dessa exploração era a fronteira da Montanha Risca. O Shutra pensou que a Felícia é de fato uma grande maga, só que ela não é um personagem de combate em Night Saga. Os traços dela são mais voltados para a pesquisa e exploração de ruínas. E analisando o mapa, a Felícia falou que é conhecida por estar nessa cordilheira há muito tempo. Ela estava pesquisando mais especificamente sobre o covil do dragão Enkidu, que guarda uma relíquia de mais de 1500 anos. Enkidu é um dragão nascido da lava, que protege seu covil e seus tesouros. E ela quer esses tesouros. Dentre esses guardiões estavam os anões da Montanha de Risca. Os anões fizeram armas para proteger o covil, assim como Enkidu os protegeu. Eles possuem algo que se chama a Bigorna do Trovão. Pode criar armas que lançam feitiços mágicos em larga escala. Se encontrarem essa relíquia, vão vencer essa guerra. E o Bendel perguntou em que ruína fica isso. Ela sabe onde fica? A Felícia disse que não. Infelizmente, isso é tudo que ela sabe. O Chris falou que no fim a informação não foi muito útil, né? Não sabem quando o inimigo vai atacar novamente. Não podem depender de uma relíquia que nem sabe onde fica. E antes que ela pudesse rebater de uma forma bem agressiva, o Shutra interveio dizendo que com certeza a Bigorna do Trovão está por perto. Ele já viu ela antes, enquanto jogava com o guerreiro Loki. Em Night Saga, na verdade, é uma relíquia até que bem útil para todas as missões que fazem a seguir. E o Shutra falou que quando estava estudando sobre os anões, se deparou com uma história relacionada a essa bigorna. E o outro ponto é que ele confia na irmã Felícia. E até mesmo ela ficou bem chocada com isso. O Chris, por outro lado, ficou bem revoltado, dizendo que não importa em quem ele confia ou não confia. Ele não quer perder tempo com isso. E o Shutra pensou que esse cara é tão persistente. Então ele teria que provar o seu ponto. O Shutra, usando o mapa, disse que é uma lenda semelhante transmitida pela tribo de Gadarva sobre esse lugar. Disse isso apontando bem pro pico da montanha do mapa. Ele tem certeza que a entrada da ruína tá por aqui, nesse lugar. E ele vai assumir toda a responsabilidade caso a missão falhe. E pediu pra confiar nele. Ele vai com tudo. E mais tarde eles estavam montados em corcéis fantasmas, convocados pela Felícia e seus espíritos. Basicamente cavalos voadores. E o Karaki tava com muito medo do cavalo e falou pro príncipe segurar firme, viu? O Shutra pensou que parece que é ele que tá com mais medo. E analisando o minimapa, ele sabia que nesse ritmo levaria cerca de 1 hora para chegar na entrada das ruínas. E como ele tem esse mapa, não é nada difícil de encontrar a entrada. O problema é como guiar naturalmente sem mostrar que sabe demais. Sem mostrar que ele sabe demais porque é um humano que não é desse mundo. Ele pensou que bolaria um plano bem quando chegasse. Deveria funcionar qualquer coisa. Então quando chegaram, o Shutra explicou que quando ativou o portal, ele observou atentamente o mapa das cavernas. Aí tem um certo grau de consistência combinando o terreno e as características. Por isso que ele acha que as ruínas estão aqui. Mas parecia que o pessoal não tava nem aí, pra falar a verdade. E a Felícia disse que
que o Shultra poderia ir na frente. Entende o que ele tá dizendo, então é bom que ele tome a iniciativa. Ele percebeu que tava pensando até um pouco demais nessa desconfiança em cima dele. E falou que tudo bem, e mandou todos seguirem ele. E mais tarde eles realmente encontraram a estrada que dá na entrada da ruína. Só que a estrada tava bloqueada. O Karaki falou que não parece uma ruína, senhor. Mas o Shultra disse que aqui não era a entrada. E perguntou se a irmã Caitlyn consegue passar por aqui. Ele pode até fortalecer o próximo golpe dela para que ela atravesse essas pedras. Caitlyn falou que ela pode tentar, mas perguntou se ele realmente acha que a bigorna do trovão tá dentro desse penhasco aqui. O Shultra falou que pelos seus cálculos, se passarem por aqui, não vão encontrar nenhum guardião da dungeon. Ou seja, eles vão pegar a bigorna e meter o pé mamão com açúcar. E a Felicia perguntou se ele tá pretendendo destruir isso com um punho, pelo amor de Deus. Ela vai fazer de um jeito bem mais sofisticado. Ela usou seu poder espiritual de vento concentrado, criando um ataque de pressão que destruiu todas as pedras no caminho, revelando de fato ruínas dentro daquela montanha. Ninguém tava botando fé no moleque, mas realmente ele tava certo. O Shultra falou que isso aqui ainda não é a bigorna, provavelmente a última rede de segurança para pegá-la. O Shultra percebeu que dentro dessas ruínas de pedra tinha um grande blocão, provavelmente um tipo de tesouro ou cofre arcaico que guardava o tesouro. E o Shultra falou que não podem simplesmente fazer como antes e quebrar isso aqui, porque também pode acabar danificando a bigorna e o que tiver aí dentro. O Shultra falou que deve ter algum dispositivo para ativar. E a Felicia, como é especialista nesse tipo de coisa, também percebeu uma coisa. Essas estátuas em volta deles estavam aqui por um motivo, não eram somente decoração. Eram 9 estátuas, 3 delas estavam armadas e 6 desarmadas. A Caitlyn perguntou se devem dar armas para as estátuas. A Felicia disse que é um bom palpite, mas não sabe se é tão simples assim. As estátuas seguram as armas dos anões, então talvez tenham que dar armas dos anões para eles também, não armas comuns. O Shultra falou que se esse for o caso, ele tem exatamente 6 delas, para falar a verdade. E a Felicia perguntou de onde ele tirou isso. O Shultra pensou que foi tudo que ele arrumou da outra vez, naquele tesouro. Daí ele enfiou tudo no inventário e acabou sendo útil, olha só. Que baita sorte de protagonismo, hein? E o Shultra explicou que na verdade foi só por precaução. Levou as armas como reserva. E o Karaki perguntou como é que ele conseguiu colocar 6 espadas desse tamanho em uma bolsa. Ele falou que tanto faz, só importa que agora eles têm a espada, não é? E quando armaram todas as outras estátuas com as suas espadas anãs, algo realmente aconteceu. A magia ressoou por toda a sala e o cofre de pedra se abriu, revelando a bigorna do trovão. Mas a Felicia falou que acha que ainda não acabou. De acordo com a sua pesquisa e com as lendas, ainda tem um último procedimento para ativar a bigorna. Ela falou para todo mundo ficar em volta desse disco do cofre de pedra para que possam infundir a sua magia no sentido horário. Quando se prepararam e fizeram isso, imbuíram toda a magia que tinham com a ajuda do poder espiritual da Felicia. Eles se concentraram por tempo suficiente para que a bigorna pudesse finalmente fazer nascer um trovão, o seu trabalho. Mas no momento seguinte, o próprio Shultra se viu em outro lugar, talvez dentro de uma memória, testemunhando o passado. Era uma grande guerra. Os anões estavam diante de enormes criaturas, que também tinham sob controle mamutes do pântano, mas também muitas outras bestas enormes. E aquele que estava acima de todos eles, seu líder, era o protetor do ninho sagrado, o grande Enkidu. E novamente o Shultra recebeu outra mensagem diretamente para sua cabeça. Ele tinha de se tornar o guardião dos portões entre o reino demoníaco e o reino humano. Quando acordou desse sonho sobre o Enkidu, a Felicia perguntou se todos eles também viram aquele dragão, o grande dragão negro flutuando em lava. O Karaki falou que sim, ele também viu esse dragão. Ou seja, todos tiveram essa mesma visão esquisita. A Felicia não sabe o que foi isso, mas uma coisa é certa. A bigorna do trovão finalmente se revelou para eles. Só que no momento que ela se aproximou e tocou no artefato, um tipo de energia sombria escapou dela. Shultra se aproximou para ajudá-la, mas ele também foi pego por esse poder maligno. Ainda assim, ele tinha o poder de conquistar. Enkidu lhe passou essa missão. Ele tinha de dominar esse poder, tinha de conquistá-lo. Depois de um tempo, ele tinha absorvido todo o poder das sombras. E nas mãos de Shultra estava um martelo que forjava sobre a bigorna do trovão, além de ter algo dentro dele agora. Mais tarde, um dos orques escarlates estava observando o acampamento do reino, dizendo que tudo parece muito estranho, bem silencioso, tem poucas pessoas. E o batedor disse que não estava vendo nenhum dos príncipes e perguntou para o seu chefe, Yakuza, se atacariam agora? O Yakuza mandou todos se prepararem. Eles vão limpar esses malditos do reino demoníaco. E ele estava com todo o seu exército reunido no topo do penhasco. E o ataque surpresa simplesmente começou com uma chuva de bolas de fogo, disparadas pelos mamutes do pântano. Com isso, o avanço dos orques escarlate começou. E o Chris, que sim, já estava de volta ao acampamento,
momento, falou que a Caitlyn e a Felícia não tinham voltado ainda. Nesse ritmo, vão ser aniquilados. E o Yakuza falou que esses demônios são tão estúpidos. Tiveram pressa demais no início e agora se perderam completamente em seus próprios planos. E mandou todos os seus magos matarem eles de uma vez. Mas de repente ele se sentiu perdendo o controle de um dos mamutes do pântano. E com um tipo de aura maligna passou a se voltar contra os próprios orcs escarlate. O Yakuza perguntou: o que tá acontecendo? Por que se virou contra eles? E o Chris avistou o próprio príncipe Shutra, segurando o martelo e levando consigo a bigorna do trovão. Naquele momento que ele se viu segurando o martelo do trovão, a Felícia falou que parece que o Lorde Enkidu selecionou ele para ser o escolhido. E perguntou o que ele tá fazendo parado. É pra usar de uma vez. O Shutra não sabia ao certo como usar, mas ele pensou que aquela visão que Enkidu lhe passou, aquela mensagem, talvez seja o suficiente para uma base. Ele tinha de conquistar, subjugar, dominar. Então, quando bateu contra a bigorna, ele dominou todos os mamutes do pântano que se viraram contra o próprio exército de Yakuza. O general Bandal aproveitou essa brecha para derrubar vários dos inimigos também, dizendo que provavelmente o príncipe teve sucesso em sua missão e já mandou todas as tropas para o contra-ataque. Yakuza, mesmo tendo preparado o plano perfeito, se viu perdendo o combate e perguntou o que exatamente estava acontecendo, porque os mamutes se viraram contra eles. O mago falou que não sabe, talvez alguém esteja controlando eles com outro tipo de mana, e disse que eles deveriam recuar, senhor. Mas já era um pouco tarde demais para voltar, porque o Chris já tinha aparecido bem na cola do Yakuza, dizendo que seus planos acabam hoje. Se ele se render agora, a morte dele será indolor. Mas é claro que o Yakuza se virou num contra-ataque usando seu grande machado, e o Chris, sem nenhuma dificuldade, o finalizou, usando a arte do punho divino da besta, decapitando o chefe da tribo em um só ataque. O Chris falou que agora só precisam derrubar esses outros fracassados. Ele pensou que realmente, se não fosse pelo Shutra e pela Felícia, eles não teriam conseguido vencer os inimigos. E ele também espera que nada tenha acontecido lá do outro lado. Enquanto isso, dentro das ruínas, o cara que perguntou se essa visão que estão vendo é realmente do campo de batalha e dos mamutes, a Felícia, ainda bem fraca por ter cedido grande parte de sua mana, disse que sim, usando a bigorna é possível controlar todos os guardiões do tesouro. Mas enquanto estava falando, a Felícia quase desmaiou e caiu. Ela estava muito cansada. E passado um momento de preocupação, eles perceberam que o Shutra não estava mais ali. Enquanto isso, o Shutra estava lá respirando o arzinho puro, vendo as notificações que ele subiu 3 níveis de uma vez, e falou que isso até que estava estranho. Ele estava ganhando muito XP de uma vez, né? Dessa vez deve ter sido por conta da relíquia do Enkidu, né? Não só isso, como o sistema avisou que o nível da conquista dele também aumentou. Agora, além da Flâmula do Rei, ele tinha também o poder dos Cavaleiros do Rei. O próprio Shutra não estava entendendo nada desse sistema. Só que ficando mais forte, quem se importa, né? E julgando pelo nome, o Shutra imaginou que essa Cavaleiros do Rei deve ser um tipo de invocação. Só que de repente a Caitlyn apareceu chamando pelo Shutra. Daí ele se lembrou de que saiu sem avisar ninguém, né? E pediu desculpa. Mas tomou um cascudo que afundou o crânio dele. E ela falou pra nunca mais fazer isso. Simplesmente desaparecer sem falar nada. Bom, que bom que ele tá bem pelo menos. Só que eles precisam voltar para as ruínas. Um problema apareceu e o plano original vai ter de ser cancelado. A Caitlyn explicou que a Felícia caiu inconsciente, muito fraca. Quando voltaram para as ruínas, a Caitlyn disse que ela deve ter sentido toda a exaustão mental e física de uma vez, porque desde que foi capturada pelos orcs não descansou propriamente. Não fazem ideia de quando ela vai acordar. E também sem ela, não conseguem usar os corcéis fantasmas, então vão ter de ficar aqui somente observando como vai ficar a condição dela. E mais tarde, com todos descansando, o Shutra percebeu que a sua energia também sempre volta ao máximo sempre que ele evolui de nível. Ele não se sentia nem um pouco cansado, mesmo depois dessa longa aventura. Mas agora que ele parou para pensar, esse lugar é uma ruína, ou seja, devem ter mais portas e tesouros escondidos. Provavelmente também tem guardiões, mas ele tem o martelo do trovão. Talvez ele haja como o líder dessas ruínas. Em outras palavras, é como se fosse um passe livre. E mais tarde ele acordou o Karaki dizendo que encontrou uma coisa muito interessante, pedindo para segui-lo. Passando por uma das portas, o Shutra falou que é só andar com cuidado por aqui. Mas o Karaki ficou muito chocado quando viu aquele monstro enorme. O Shutra falou para não se preocupar. Aquele é um golem no formato de um grifo. É um monstro extremamente poderoso, só que parece estar adormecido até agora. Mas o Karaki falou para passar rápido. Ele não tá muito confortável na presença desse bicho. A presença dele é gigantesca e aterrorizante. E mais tarde finalmente chegaram ao tesouro. A primeira coisa que o Karaki viu foi uma grande peça de armadura que parecia bem brilhante e resistente. E o Shutra conseguiu sentir
magia nessa armadura, ou seja, era um artefato mágico. E ele perguntou se o Karaki queria ficar com essa armadura. Ele perguntou se realmente poderia, majestade. O Shutra falou que sim, ficaria grande nele de qualquer jeito. E o Karaki agradeceu muito, senhor. E explorando os tesouros, o Shutra encontrou também algumas moedas de ouro anciãs com desenhos de dragões e do Enkidu, e falou pro Karaki pegar tudo que ele puder. Até que ele encontrou um último baú dourado que ainda não tinha aberto. E na verdade não era um baú de tesouro. Quando abriu o baú, uma porta se abriu junto, como uma passagem secreta. O Shutra falou que com certeza deve ter algo muito legal ali dentro. E entrou sem medo nenhum do que poderia acontecer. Realmente era uma passagem para uma câmara escondida. Ele se viu diante de um artefato com um poder enorme. Era a mana de Enkidu. E como jogou Night Saga várias vezes, sabia exatamente que era a manopla de Enkidu, a terremoto. O Shutra sentiu que a manopla chamava por ele, mas quando tocou, o sistema disse que o nível, mana, força mental e força dele eram todos insuficientes para empunhá-la. Mas de repente, a permissão foi garantida. O sistema disse que a terremoto reconheceu ele como seu mestre. O usuário foi mudado de Enkidu para Shutra, e a manopla se uniu ao seu braço direito. A força, mana e resistência dele aumentaram em mais 10. E ele ficou impressionado que os seus status subiram só de equipar essa nova arma. Isso é simplesmente incrível, então ele enfiou dentro do inventário. Agora ele tinha um artefato muito melhor do que o esperado. Só que de repente o Karaki apareceu atrás dele perguntando: o que foi isso, príncipe? O Shutra perguntou: desde quando ele tá aqui? Que susto! O Karaki falou que tava vendo tudo. Ele simplesmente fez uma manopla desaparecer no ar. E o Shutra pensou que vai ser uma droga explicar o seu sistema de inventário pra ele. E o Karaki falou que sabe que se isso vazar vai causar problemas. Então, a boca dele é um túmulo. Nada sai daqui, senhor. Ele vai guardar esse segredo até o seu túmulo. E disse que já pegaram tudo o que precisavam. Podem sair daqui. E o Shutra estava impressionado com a lealdade do seu subordinado, dizendo que sim, deveriam sair daqui já. Mas antes que pudessem sair, o Shutra avistou uma coisa extremamente necessária para eles. E mais tarde, ele usou esse tesouro brilhante na própria Felícia. Aquilo era uma poção de recuperação de mana de altíssimo nível. Quando a Felícia acordou e a Caitlyn explicou tudo, disse que foi graças ao Shutra. E ela falou que estava tão preocupada. A Felícia perguntou de onde ele arrumou essa poção. O Shutra perguntou se ela se esqueceu de onde estão. É uma ruínas, tem tesouros aqui. E falou pra também não se esquecer de que é ele que manda nas ruínas agora. A Felícia ficou um pouco sem palavras e somente agradeceu ao Shutra. Se não fosse por ele, nada disso poderia ter sido possível. Então, quando finalmente voltaram para o acampamento, o Brandon estava muito feliz, dizendo que desde o início sabia que eles teriam sucesso. Ótimo trabalho, pessoal! E quando chegaram, o Chris estava um pouco sombrio. Ele limpou a garganta e disse que ele deve desculpas. E falou também que a Felícia fez um ótimo trabalho. Ela falou que nem foi tanta coisa assim. O Shutra pensou que eles ainda estavam com uma desavença, mas estavam se resolvendo lentamente. O coração dele estava amolecendo. O Chris falou que então tinham de descansar para cuidar do resto das coisas. Mesmo com o chefe da tribo morto, ainda tinha os remanescentes dos orques escarlate. Precisam se livrar de todos eles. Isso vai ser completamente resolvido no máximo em 15 dias. O Shutra perguntou então se ganhariam umas férias de 15 dias, mas a Caitlyn se aproximou dizendo que nada disso. Ele ainda tem que fazer uma coisinha com ela. E no dia seguinte ele estava sendo massacrado de porrada pela Caitlyn. E falou que ele tinha de se concentrar mais. Mas o Shutra estava todo se tremendo, todo quebrado depois de tomar porrada. Ele pensou que estava preparado para um treinamento, mas não sabia que seria tão brutal assim. Aquela coisa que a Caitlyn mencionou que tinha de fazer com ele era treinar o punho da besta. Então, por 5 dias seguidos, ele não fez nada além de apanhar. Só depois de uma semana que ele conseguiu começar a devolver alguns socos. Então, o 11º dia de treinamento chegou, onde ele estava trocando golpes com a Caitlyn de igual para igual. E depois desse treinamento intensivo, a aura dele e a arte do punho da besta chegaram ao nível 5. E na noite do 11º dia, a Caitlyn falou que isso deve ser o suficiente para ele. Talvez agora ele consiga se introduzir na arte do punho da besta divina. Ela disse que estava impressionada, nem ela mesma esperava que ele fosse tão bom aprendendo tudo isso. E o Shutra pensou que finalmente vai aprender a arte secreta dos licantropos. Mas a Caitlyn falou que primeiro, antes disso, ensinaria para ele um outro método para usar a sua própria aura. E tinha de seguir cada passo atentamente. Quando deram as mãos, ambos concentraram suas auras.
A aura da Caitlyn estava guiando a dele pro local certo. Ele estava sentindo isso bem profundamente, o poder dentro de sua própria alma. O poder da conquista estava querendo sair. Quando o processo terminou, o nível da arte do punho da besta dele aumentou de nível e da aura também. No final, a Caitlyn disse que ele realmente conseguiu. Ele aprendeu o punho da besta divina. E ele pensou que agora tinha o poder da terremoto e do punho da besta divina. E ao conseguir essas conquistas, evoluiu pro nível 14 direto. Ele falou que agora começa de verdade. Na manhã seguinte, ele estava tomando café com a Caitlyn e perguntou sobre a Felícia. Na verdade, sobre a Felícia e o Chris. O que aconteceu entre eles? O Shutra sabe muito bem que a Felícia é uma aliada-chave para ele, assim como o Chris. Mas se o relacionamento deles estiver ruim, isso vai ser um problema. A Caitlyn falou que é difícil explicar, mas teve um incidente que envolveu eles dois diretamente. Ela não sabe ao certo, mas foi uma coisa envolvendo o Chris e a Sylvan. E falou pra nunca soltar esse assunto assim de repente na frente deles dois. O Shutra sabe que o Sylvan é o irmão gêmeo da Felícia. Ele sempre foi um personagem difícil de se lidar no Night Saga. O Shutra perguntou então o que aconteceu entre o Chris e o Sylvan. Só que nesse momento o Chris quase flagrou eles conversando sobre esse assunto, porque ele entrou na tenda. Por sorte ele não ouviu e mandou só todo mundo empacotar as coisas para ir embora. Eles estavam prontos para retornar para o reino e reportar a missão. Mais tarde, se despedindo do general, o Bandol falou que o menino Shutra cresceu bastante. Está ansioso pelo dia que lutarão lado a lado novamente. E o Shutra disse que sente a mesma coisa. Logo depois disso, eles partiram direto para o castelo do Rei Demoníaco, o Todo-Poderoso. E o papaizinho deles também. A jornada de volta para o Castelo Demoníaco foi bem simples e pacífica. Primeiro, tinham de chegar até o portal que cobria grandes distâncias e usar a magia de transferência para retornarem diretamente para o castelo. O tempo estimado para chegar até lá a cavalo são de 3 dias. Então é claro que eles tiveram de acampar ao ar livre de novo. E o Shutra estava pensando que amanhã se encontraria com o próprio Rei Demônio. Isso deixava ele um pouco nervoso. Um pouco não, na verdade bem nervoso. Atualmente o castelo está dividido em 3 grandes facções. A do segundo príncipe Zephyr Ragnaros, a do primeiro príncipe Baikal Ragnaros e da quarta princesa Anastácia Nekrion. Na briga pelo trono, a ordem de nascimento não significa nada. Aquele que acumular mais conquistas e poder é o merecedor de reinar sobre os demônios. Dentre eles, Baikal e Zephyr são irmãos de sangue completos, o que significa que estão no mesmo nível de poder. Eles puxaram muito do sangue da mãe deles, que faz parte do clã dracônico. E se fosse para escolher dentre eles dois, o Shutra acharia melhor que fosse o próprio Baikal, o filho mais velho, mais maduro e mais responsável. Mas ele sabe que nada disso importa porque um dia tudo vai mudar. Exatamente por isso que ele tem de se preparar para quando o dia chegar. Primeiro, ele vai aumentar o seu nível para que finalmente possa usar a terremoto e utilizar o máximo possível dos poderes que ele ganhou nessa vida. E nesse momento ele consultou o sistema para testar a sua nova habilidade, os Cavaleiros do Rei. Ele achou que na verdade era uma habilidade de invocação, só que não, era uma habilidade para criar um grupo, como se fosse uma guilda. Ele escolhia certos cavaleiros que seriam leais a ele, aumentava a vida total deles e poderia assim invocar um cavaleiro comandante. O Shutra pensou que essa habilidade era muito roubada. Já é forte assim no nível 1, imagina depois. Até que o Karaki apareceu e perguntou por que ele tá pulando o sono de novo, príncipe? Ele precisa descansar, pelo amor de Deus. Mas o Shutra falou que ele chegou bem na hora certa. Por acaso quer fazer um experimento com ele? E o Karaki perguntou que experimento. Mais tarde, o Shutra estava abençoando o Karaki, nomeando ele como seu cavaleiro leal e pessoal. Quando a bênção terminou, o Karaki sentiu um poder fluindo dentro dele. Parecia que a lealdade e o seu poder tinham aumentado em relação ao seu mestre. E agora ele podia ver as estatísticas do próprio Karaki. Ele havia se tornado o comandante que servia ao Shutra de nível 24. O Shutra falou que é isso aí, essa habilidade é muito boa. E perguntou pro Karaki se por acaso ele não queria se tornar o orc mais poderoso desse mundo. Daí ele começou a fazer um discurso motivacional e o Karaki perguntou se ele tá realmente bem. Ele não deveria pular noites de sono, tá meio estranho, viu? Na manhã seguinte, finalmente chegaram ao portal que cobria longas distâncias. E o Chris perguntou se seu irmãozinho tava preparado. Quando todos entraram no portal, o Shutra sentiu pela primeira vez aquele teleporte super esquisito. Ele foi levado por um fluxo mágico de alta velocidade e quase se estabacou quando chegou. Mas ele disse que tava bem. Quando a Felícia chegou, já foi recebida por uma comitiva de elfas negras. E o Shutra falou que ela parecia uma idol e aquilo parecia seu fã-clube. Não só eles, como também Chris e Caitlyn foram recebidos pelos licantropos. E o Shutra falou que não tem ninguém se juntando a ele, né? Na verdade, os elfos negros estavam fofocando sobre ele. Agora ele entendeu que aqui dentro tudo é dividido.
Mas tudo bem, ele já não estava esperando muita coisa. Ele falou pro Karaki que ele vai começar o seu caminho, um passo de cada vez. Mais tarde eles estavam num quarto muito velho, abandonado, decrépito. E o Karaki falou que acha que podem descarregar as coisas aqui dentro. O Shultra falou que não pode reclamar muito, né? Pelo menos ele tem um quarto. E o Karaki disse que o evento principal seria amanhã. Até lá eles têm um tempo livre pra fazer o que quiserem. O Shultra falou que não parece diferente de apodrecer sem fazer nada. Até que uma criada, elfa negra, apareceu no quarto dele, se apresentando como Flora Sevensword, que cuida do gerenciamento do castelo. E o Shultra perguntou o que traz alguém como ela de tão alto cargo pra um buraco que nem esse aqui. Ela falou que na verdade foi porque o mérito público dele aumentou muito recentemente. Ele vai poder escolher uma nova residência pra ele. E mais tarde ele estava com a Isabela, que cuidava dessas coisas de mérito público. A Lamia estava ali pra ajudá-lo a selecionar sua nova residência. E ela mostrou pra ele um tipo de janela de sistema mágica com holograma, mostrando que ele acumulou 15.000 pontos de mérito. Tava com o mérito nível 5 e mostrou todas as conquistas dele. Descobriu o portal dos anões, descobriu as ruínas, salvar a Felícia, conseguir dominar a bigorna do trovão e dentre várias outras coisas. A Isabela falou que na verdade ele é o primeiro príncipe a conseguir tantas coisas na primeira missão. Então ele já foi logo ver o catálogo de residências disponíveis. Mais tarde o Karaki estava impressionado com a mansão que ele escolheu para ser a nova residência. E a Flora apareceu com uma roupa de empregada, dizendo que ele veio até rápido demais. Ela se tornaria agora a empregada mor da casa dele. O Karaki perguntou se essa mulher não era a gerente do castelo. O que ela tá fazendo aqui? O Shultra falou que ele contratou ela usando seus pontos de mérito. Então, no dia seguinte, até o próprio Karaki tava com um paletózinho todo arrumadinho, dizendo que tava tão nervoso que tava com vontade de mijar, senhor. O Shultra falou pra ir logo, e ele disse que também tava nervoso. Desse jeito, tava deixando ele mais nervoso ainda. A Caitlyn falou que eles dois estavam ótimos, e acompanhada da Felícia, ela disse que também suas roupas ficaram bem bonitas, caíram bem. Ela disse que o Shultra realmente mereceu tudo que ele recebeu dessa vez. E a Caitlyn falou que ele tá um gatinho, hein? O Shultra disse que elas estavam ótimas também. E o Chris apareceu com um casacão de pele, dizendo que essa vai ser a primeira audiência formal do Shultra, não é? Hoje ele vai ser a estrela desse evento. Hoje ele vai mostrar quem é de verdade para todos do Castelo Demoníaco. Todos devem estar pensando que o Shultra conseguiu tudo o que conseguiu por pura sorte. Mas logo logo não vou conseguir tirar os olhos dele. Ele veio aqui para provar o seu valor. E mais tarde todos se apresentaram diante do grande soberano supremo dos demônios, o rei demoníaco Mitra. O mordomo pessoal dele relataria então todas as conquistas dos príncipes e princesas. E é claro que o Shultra estava muito nervoso de estar na presença de Mitra. Já viu ele várias vezes, mas foi por uma tela de videogame. Na vida real é tudo completamente diferente. Era uma aura completamente esmagadora. Ele mal conseguia respirar aqui dentro. Mas aquela deusa dentro dele disse que ele também tem o poder de um conquistador. Deveria suportar a essa pressão. Então ele encarou seu próprio pai com a sua aura, o que fez o Mitra o encarar de volta e chamar pelo nome dele. Todos os príncipes ficaram muito chocados que o Mitra chamou Shultra pessoalmente. E ele falou pro seu caçula que espera ver mais e mais conquistas dele daqui pra frente. E todo mundo do castelo que estava assistindo a audiência ficou chocado também. A majestade chamou um de seus filhos pelo nome e o Shultra respondeu ao seu pai, dizendo que vai honrar suas palavras. Vai se provar digno de ser o filho do rei demoníaco. E ele percebeu que realmente causou uma ótima primeira impressão. Ele deixou a sua marca. Na manhã seguinte ele foi acordado pelo Karaki desesperado, dizendo que uma carta chegou, uma carta do escritório de mérito público. Quando o Shultra abriu e leu seu conteúdo, ficou bem impressionado também. Ele disse que o seu pai lhe entregou pessoalmente uma carta de mais uma missão. O Chris também tinha recebido essa carta. Era uma missão para extermínio de monstros. E nessa reunião, tomando um chazinho, Caitlyn, Chris e Shultra estavam discutindo sobre o que aconteceria daqui pra frente. Cassius Herd não era só uma missão, era um evento anual que acontecia. O Chris até iria se não estivesse ocupado, mas a Caitlyn falou que tudo bem, ela tem certeza que o Shultra consegue. Mas o Chris falou que ainda assim isso é muito sério e informou ao seu irmão caçula de que todos vão prestar atenção nele agora. A atenção pode ser positiva, só que muitas vezes é negativa. Vão ter várias pessoas querendo derrubá-lo. O Shultra pensou que sabe muito bem disso. Nem mesmo o próprio Zephyr
Faramir, quando jogou com ele em Night Saga, foi chamado pelo seu nome durante uma audiência. O Shutra ser especial desse jeito é positivo, só que ao mesmo tempo, não. E o Chris falou que se precisasse de ajuda, poderia sempre contactá-lo. E aconselhou o Shutra também a falar com a Felícia antes de partir. Ela tinha que lhe mostrar uma coisa. A Felícia estava presenteando ele, já que ele iria para o território dos centauros, com 2 montarias, uma para ele e uma para o Karak. Essas montarias eram como uns lagartos gigantes, resumidamente. Mas a Felícia lhe entregou um último presente. Aquele colar continha a lágrima dos elfos negros. O Shutra se perguntou se ela estava simplesmente dando para ele um dos tesouros da raça dela. A Felícia explicou que os elfos negros são uma raça bem orgulhosa. Nunca se esquecem da rudeza que recebem, muito menos da gentileza. E ela finalizou com um abraço forte no seu irmão Shutra, lhe desejando uma ótima aventura. E ele pensou que nunca esperava que ela agiria assim com ele. Depois do curto abraço, ela empurrou ele com vergonha e disse para ir embora logo. Então ele partiu pelo grande teletransportador que cobria grandes distâncias e foi parar nas planícies de Enger. Do outro lado do teletransportador, ele foi recebido por Karma, que foi designada para ser sua guia. E o Shutra pensou que ela é bem especial. A parte de cima se parecia com um humano e a parte de baixo se parecia mais com um besta. Resumidamente, ela era uma das espécies de sátiro. E a Karma disse que vai ser uma honra servi-lo. E mais tarde partiram. O Shutra e Karak com suas montarias e ela a pé mesmo. A Karma informou no caminho que dali onde estavam, demoraria cerca de 2 dias para chegar no território dos centauros. Mas ela perguntou se ele não veio com mais soldados. O Shutra disse que para essa missão só trouxe seu fiel escudeiro. Mas a Karma falou que também tem centauros do lado deles, então tá tudo certo. O Shutra se perguntou então se seria uma luta em grupo. Nesse caso, o verdadeiro problema serão as armas. Já que provavelmente seria uma batalha de montarias, uma lança seria a melhor arma. Só que de repente, no meio do caminho, ouviram um barulho estrondoso e sentiram um tremor na areia do deserto. A Karma foi na frente com seus pés rápidos checar o que era. E olhando para o fundo de um dos canyons, ela se deparou com a horda de Cassius perseguindo um centauro, que estava prestes a ser devorado pelas criaturas. Mas o Shutra apareceu arremessando o primeiro lobo com a sua montaria para bem longe, e disse que por acaso já tem um comitê de boas-vindas aqui? Para ele não importa. E empunhando a sua terremoto, ele falou que vai ser até bom para testar a sua força. E o centauro, ainda apavorado, perguntou se ele é o príncipe que veio para a missão? Mas o Shutra não estava com muito tempo para responder, porque esses lobos negros enormes de Cassius já partiram para cima dele como verdadeiros demônios. E o Shutra já sabia muito bem quem era o alfa daquela matilha. E a Karma se aproximou perguntando se ele tá bem. O cara que falou pra não ir sozinho, majestade, é muito perigoso. Mas o Shutra falou que tá tudo bem, ele consegue lidar com isso. Ele pegou impulso na sua própria montaria e acertou o alfa em cheio com o terremoto e o soco explosivo da besta, literalmente explodindo o corpo do alfa daquela matilha. Os membros dele saíram todos do lugar, saíram voando assim, a cabecinha então nem sei pra onde foi parar. E o resto da matilha correu pra bem longe dali. Depois desse golpe, o Shutra percebeu que a aura dele tinha crescido graças a terremoto. O seu poder estava bem mais destrutivo do que ele esperava. Ele já tá quase no mesmo nível de poder que a Caitlyn, praticamente. E a Karma falou que ele foi tão incrível. Um só soco arrancou a cabeça desse maldito Cassius. E o centauro agradeceu a majestade por ter salvado ele. Ele se apresentou como Swift e escoltaria ele a partir de agora. Então, depois de um tempo de caminhada, finalmente chegaram ao acampamento dos centauros nas planícies de Enger. Existem 4 tribos de centauros nessas planícies: a Ventania, a Chuva Pesada, a Chama Enfurecida e a Noite Densa. Dentre essas, a Chama Enfurecida é a mais poderosa, e o chefe dela serve também como grande chefe que une todas as tribos. E o líder se apresentou a eles como Savas, chefe dos centauros. Para qualquer um que jogou o capítulo do Reino Demoníaco no Night Saga, esse é um encontro inevitável. O nome dele é bem conhecido, só que o Savas não é aliado deles, é um grande inimigo. E o Karak falou pro príncipe que o olhar dele é um pouco mortal, não acha? E o Shutra se apresentou como o nono príncipe e perguntou se ele sabe disso. Ele gostaria de ouvir a situação atual do acampamento, se fosse possível. Apresentando o mapa, o Savas falou que na verdade a situação não é muito boa. A matilha de Cassius, que deveria estar no norte agora, chegou ao sul muito mais cedo do que o habitual nesse ano. Então grande parte dos batedores estão observando a área. Mas o Shutra estava pensando que no jogo, o Savage nunca foi um NPC recrutável, mas talvez as coisas sejam diferentes para ele dessa vez. E o Savage explicou que em 3 dias os guerreiros das 4 tribos estarão aqui. Unidos, eles podem sim derrotar os Cassius. Mas ele perguntou pro próprio príncipe se é verdade que ele esmagou o crânio de um Cassius com um só soco. O Shutra falou que sim, se ele quiser pode mostrar para ele como
é que fez. O Savage o encarou e disse que tá ansioso pra ver todo o poder dele. Enquanto ele tava indo pra sua tendinha pra descansar, tava todo mundo impressionado. O príncipe que derrubou um Cassius com um soco só. E o Karaki falou que esse incidente deixou ele bem famoso, majestade. O Shutra falou que é graças ao seu charme natural e muita virtude. E o Karaki falou que se arrependeu de elogiar. E mais tarde, no seu descanso, novamente ele recebeu uma revelação. Dessa vez da própria Terremoto. E de dentro do poder dela, um espírito surgiu. Um espírito amigável que estava ali para pedir ajuda de Shutra, o Vento Verde. E é explicado que o Vento Verde é um dos espíritos da natureza cultuados pelos centauros e sátiros. Na história do jogo Night Saga, as planícies só se mantêm belas e verdes por conta desses espíritos. E a realidade em volta dele se alterou para uma dessas planícies verdes. O espírito apresentou a sua casa, onde está o fragmento de seu criador, o observador Enkel. E o Shutra se perguntou se ela tá falando de Enkel, um dos 6 dragões anciões, não é? Os dragões anciões são seres divinos que os jogadores de Night Saga nunca puderam encontrar. Recentemente ele obteve a relíquia de Enkidu, e agora vai se encontrar com o fragmento de Enkel? Isso não pode ser coincidência, né? Parece que ele sempre esquece que ele tem literalmente o poder do protagonismo, né? A Vento Verde disse que eles não têm muito tempo. Monstros do norte estão se aproximando de sua casa. O objetivo deles é roubar o poder das planícies de Engel, destruindo o poder dos espíritos, destruindo o fragmento de Enkel. Mas disse que ele pode proteger esse lugar. Mas o Shutra falou que ele não é forte o suficiente para isso. Mas a espírito estava sentindo o poder de Enkidu nele. E falou também que o fragmento de Enkel vai garantir o poder que ele precisa para isso. Quando voltou para a realidade, ele estava segurando um pequeno pedaço de galho. E mesmo no meio da noite, o Shutra chamou o Savage para contar tudo, dizendo que o templo do Vento Verde está em perigo. Os Cassius estão se preparando para atacar logo aquele lugar. Eles não têm tempo, têm que juntar as tropas e defender lá imediatamente. O Savage falou que não podem simplesmente ir para lá por conta de uma história contada por ele, mas o Shutra mostrou o artefato divino do Vento Verde. E é claro que o Savage pensou muito sobre isso, mas na manhã seguinte estava assim mobilizando suas tropas. E pelo minimapa, o Shutra os guiou até o templo do Vento Verde. O Shutra sabe que ele encontrou por conta do seu mapa, mas se perguntou por que os Cassius já estavam aqui e como encontraram o fragmento. Nas planícies tinha um exército enorme desses lobos negros, todos prontos para matar. O Savage admitiu que tinham mais inimigos do que ele esperava e perguntou se o príncipe tinha algum plano. E o Shutra pensou que o próprio Vento Verde disse que ele precisaria usar o poder do fragmento de Enkel, mas deve ser dentro do templo. Então ele pediu pro Savage fazer de tudo para afastar os inimigos. Ele só precisa chegar ao templo e chamou o Karaki e a Karma para ficarem ao seu lado. E o Savage liderou seu exército para que não deixassem que os inimigos se aproximassem. A primeira chuva de flechas derrotou vários inimigos e a linha de frente estava conseguindo lidar. Shutra e os outros dois passaram rapidamente em direção ao templo. Apesar de serem interceptados também, os inimigos foram facilmente derrotados. Até, é claro, uma grande besta aparecer, um sátiro maligno. Porém, antes que o príncipe pudesse ser atingido, o Karaki o protegeu com seu machado, dizendo que ele tinha de ir. Não tem tempo suficiente e ele é seu leal cavaleiro. É isso da sobra por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like, se inscrevam no canal que é muito importante aqui pra gente. Considera dar uma olhadinha no clube de membros aqui do canal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fiquem bem e até a próxima.